Porque eu estava paralisada, não estava conseguindo agir. E eu saí dessa paralisação. Para mim, foi um recomeço. Um aspecto da minha vida se transformou. Uma experiência incrível, um mergulho profundo. Muito marcante, o que eu escutei e recebi do Tiago, que eu assisti mais de uma vez. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Tiago Hayashi e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas orientações sobre desintegração neural, uma condição neurofisiológica facilitada por fatores emocionais. Eu também vou compartilhar 3 processos neuroquímicos capazes de combater esse quadro. Esses processos são amplamente documentados na literatura neurocientífica, apesar de eles serem utilizados há milênios. A melhor maneira da gente começar esse encontro é entender o que é desintegração neural. Você já deve ter ouvido falar sobre o que acontece com um animal quando ele se depara com um predador. Ele tem uma resposta de luta, fuga ou paralisação. Isso é muito falado naqueles documentários sobre a natureza, mas o que pouca gente sabe é que essa reação existe também em nós, seres humanos. Ela vem do sistema nervoso autônomo, que está presente e ativo em todo mundo assistindo esse vídeo. Esse impulso de lutar, fugir ou ficar paralisado é acionado toda vez que nos deparamos com a percepção de ameaça à sobrevivência. Talvez você ouça isso e pense, Tiago, no caso dos animais selvagens na floresta, isso acontece todo dia. Mas nós, seres humanos, criaturas civilizadas vivendo em sociedade, a gente só passa por esse episódio de emergência emocional com raridade, quando é assaltado, quando é sequestrado, tem uma arma colocada na cabeça. Na verdade, tem uma fase na vida em que todo ser humano passa por uma impressão de perigo avassalador: a infância. Quando nós somos crianças ou até pré-adolescentes, nós somos criaturas relativamente indefesas, incapazes de obter alimento e abrigo por conta própria. Ou seja, nós projetamos nos nossos pais a fonte de sobrevivência. Isso significa que qualquer experiência de desamparo, abandono, rejeição ou opressão ligada a pai ou a mãe é interpretada pelo meu sistema nervoso autônomo como um risco de vida. Agora, prestem atenção na minha escolha de palavras. Percepção, interpretado, impressão. A ameaça não precisa ser real. Uma menina que é esquecida na escola pela mãe durante meia hora, ela está correndo um risco real de ser devorada por um predador, de morrer de frio ou de fome? Não. Ela está numa praça de alimentação com teto sobre a sua cabeça. Mas se o sistema nervoso autônomo dessa menina conclui, mesmo que equivocadamente, que essa desconexão temporária da mãe pode fazer ela perder a sua vida, aí pode nascer um trauma. Se isso acontece, o cérebro primitivo dela aciona um mecanismo de defesa. Eu vou falar de 3 mecanismos de defesa do cérebro nesse treinamento. Esse é o primeiro. O cérebro guarda todos os estímulos associados àquela experiência traumática. O tom de voz de quem me traumatizou, expressões faciais, gestos, percepções na pele, inclusive estímulos inocentes, como o barulho de passo subindo a escada durante a noite ou o cheiro de arroz queimando na panela. O cérebro guarda esses estímulos para no futuro ele me avisar se eu cruzar com essa circunstância de novo. Quando o cérebro encontra esses mesmos estímulos, ele liga um aviso. Esse aviso varia de pessoa para pessoa, mas na maioria de nós inclui um dos seguintes sinais: respiração curta, nó na garganta, taquicardia, tensão na boca do estômago, enrijecimento dos músculos, irritabilidade, vontade súbita de ficar sozinho e dificuldade de se concentrar. Hoje em dia, nós conhecemos tais incidentes por um nome super popular: gatilhos. Gatilhos são a forma do corpo me alertar que talvez eu esteja sofrendo risco de vida de novo. Gatilhos têm objetivos muito válidos, mas eles possuem algumas limitações. Limitação número 1 do sistema de engatilhamento: ele demora muito para se atualizar. Essa menina que foi esquecida na escola quando era criança, imagina que ela já cresceu, ela já é uma mulher adulta, um membro autônomo da sua sociedade, capaz de prover para si própria, mas se ela liga para alguém e essa pessoa demora meia hora para retornar, talvez soe um alerta no cérebro dela: cuidado, cuidado, você foi abandonada de novo, risco de vida. Talvez vocês ouçam isso e pensem: mas Tiago, o trauma dessa menina foi com a mãe. Por que ela está sendo engatilhada por outras pessoas? Essa é a segunda limitação do sistema de engatilhamento. Ele generaliza demais. Um menino que foi violentado pelo pai quando era criança, ele não vai ser engatilhado só na presença do pai.
O cérebro dele projeta o pai em qualquer figura de autoridade que cruzar o caminho dele na idade adulta. Um policial numa blitz de trânsito, um chefe que manda um e-mail áspero, um presidente da república fazendo um pronunciamento autoritário na televisão. Quando a gente reúne essas duas limitações, a demora em se atualizar com a generalização excessiva, a gente começa a entender por que traumas são o problema de saúde pública número 1 no mundo. Essa frase não é minha, é de um psiquiatra holandês chamado Dr. Bessel van der Kolk, que já publicou mais de 150 artigos científicos sobre trauma. Vamos entender melhor esse obstáculo à saúde pública que os traumas representam. Quando meu cérebro conclui, estando certo ou errado, que tem uma ameaça na minha frente, um tigre prestes a me devorar, o sistema nervoso autônomo realiza certos ajustes no organismo para aumentar a minha chance de sobrevivência. Por exemplo, o cérebro inflama o meu corpo. Quando nós somos inflamados, os vasos sanguíneos se dilatam e o sangue chega com mais facilidade nos braços, para eu lutar contra o tigre, e nas pernas, para eu sair correndo. Se de fato tiver um predador na minha frente, faz total sentido o meu corpo se inflamar. Porém, se eu posso ser engatilhado, mesmo décadas depois do meu trauma original, e se eu posso ser engatilhado por qualquer pessoa, além do indivíduo que me traumatizou, isso quer dizer que talvez eu passe horas do meu dia sofrendo gatilhos. Um estranho que me lança um olhar antipático na rua, uma fila que demora mais do que devia, uma DR com um cônjuge depois de um dia difícil. Nesses casos, gatilhos vão ficando tão frequentes que eu deixo de perceber que eles estão acontecendo. Nessas circunstâncias, esses gatilhos passam a se mesclar com a minha personalidade. E eu passo a dizer coisas do tipo, não, eu não sou traumatizado, não, eu sou medroso, eu sou paranoico, me deixa, é o meu jeito. Ou, por exemplo, não, eu não sou traumatizado, eu sou pavio curto, eu sou nervoso, me deixa, é o meu jeito. Mas esse não é o jeito de ninguém. Nenhum ser humano se beneficia de ter uma resposta rígida à pluralidade de situações que a vida nos apresenta. O que nós chamamos de minha personalidade, muitas vezes é um empilhamento de gatilho sobre gatilho sobre gatilho. Mas por mais que eu deixe de perceber esses gatilhos acontecendo, as respostas fisiológicas associadas a eles estão lá. Inflamação acontecendo minuto após minuto, dia após dia, semana após semana. Qual é o nome que a medicina dá para uma inflamação que não para? Inflamação crônica, que hoje em dia é reconhecida como um grande fator de risco por trás de doenças neurodegenerativas, patologias cardiovasculares e muitos tipos de câncer. Traumas são o problema de saúde pública número 1 no mundo. Mas, na minha opinião, a consequência mais deletéria dos traumas nem é o impacto sobre a saúde. Ao longo de anos de gatilhamentos constantes, o indivíduo portador de sofrimento crônico não processado, ou seja, traumas, começa a cultivar o que é chamado de antecipações introjetadas, ou seja, certas expectativas sobre como a vida vai ser, sobre como o mundo funciona, sobre como as pessoas vão me tratar, sobre como eu vou me sentir. Hoje em dia, a gente tem um nome muito conhecido para falar de antecipações introjetadas. Crenças limitantes. Um exemplo didático de como nasce uma crença limitante. Imagina duas crianças, irmãos, que tomam um tapa do pai depois de fazer alguma malcriação. As duas crianças tomaram o mesmo tapa, mas cada uma delas vai processar esse tapa criando uma narrativa que ela leva para a idade adulta. Então imagina que a criança número 1 vai crescer contando a seguinte história para si mesma. Eu não quero nunca mais passar por esse sofrimento. Eu preciso ser invisível para o resto da minha vida para não atrair novas agressões. Que tipo de adulto essa criança vai se tornar? Primeiro, um adulto submisso, que não expressa suas opiniões por medo de incorrer à ira de terceiros e atrair para si um tapa fantasmagórico que ela sente que pode vir de qualquer lugar, a qualquer momento. Essa baixa autoestima vai se traduzir no corpo desse indivíduo. Talvez ele ande com a postura curvada, como se ele quisesse desaparecer. Ele não vai olhar no olho de ninguém, encarando sempre o chão. Até a voz dele vai ser baixa, como se ele quisesse passar desapercebido. Agora, criança número 2, tomou o mesmo tapa, mas ela vai criar uma lógica interna distinta para lidar com a experiência do tapa. Eu não quero nunca mais passar por esse sofrimento. Eu preciso ser forte para o resto da minha vida, para me defender
dos tapas que vêm por aí. Essa criança vai ter uma trajetória de vida oposta da primeira. Ela vai passar o resto dos seus dias acumulando dinheiro, poder e influência para se defender de um mundo que ela sente como sendo constantemente ameaçador. Talvez ela passe horas por dia malhando, se enchendo de músculo, puxando briga no trânsito, em boate, para se convencer de que ela é o agressor e não o agredido. Mesmo tapa, mesmo pai, histórias de vida divergentes. Talvez vocês ouçam isso e pensem, mas Tiago, uma vez que eu me dou conta desse processo, eu não posso desacreditar dessas crenças? Eu não posso simplesmente dizer para mim mesmo, não, eu não preciso ser invisível para o resto da minha vida só porque eu tomei aquele tapa do meu pai. Ou, não, eu não preciso ser forte para o resto dos meus dias só porque eu sofri aquela agressão. Eu não posso dizer isso? Existe um complicador nessa história. E é o segundo, mecanismo de sobrevivência do cérebro que eu combinei de explicar para vocês hoje. Se um indivíduo é portador de sofrimento psíquico grave, seja crônico ou agudo, com frequência o cérebro conclui que seria uma tortura essa pessoa passar o resto dos seus dias lembrando do que aconteceu. Nesses casos, talvez o sistema nervoso autônomo deflagre um processo de repressão. A memória da experiência traumática fica armazenada em uma rede neural desconectada do resto do cérebro. Esse é um processo fisiológico em que envolve neurotransmissores, impulsos elétricos e que deforma a arquitetura neural, conforme registrado por aparelhos em estudos acadêmicos. Ou o indivíduo não lembra do que aconteceu, ou ele até lembra do evento, mas a carga psíquica associada a esse evento é varrida para baixo do tapete. Nesses casos, é como se a pessoa lembrasse de algo que aconteceu com terceiros. O meu pai me deu um tapa quando eu era criança, mas eu não penso muito sobre isso, não. Qualquer que seja o caso, repressão total ou dissociação apenas da carga emocional, o resultado é semelhante. É como se esse conteúdo ficasse trancado num cofre que afunda num oceano interior. Esse oceano é o que nós chamamos de mente subconsciente. Subconsciente, ou seja, está abaixo da consciência. Mas por mais que esse material psíquico esteja submerso nesse mar, os gatilhos associados a ele continuam borbulhando para a superfície. O resultado são pessoas que dia após dia sofrem com essas reações fisiológicas. Respiração curta, nó na garganta, taquicardia, tensão na boca do estômago, enrijecimento dos músculos, irritabilidade, vontade súbita de ficar sozinho, inflamação crônica, narrativas inconscientes, sem conseguir rastrear a causa dessas sensações. Isso é desintegração neural. Pessoas que sofrem dia após dia sem saber porquê. Pode parecer um quadro sombrio, mas a solução também está dentro da mente. É o terceiro e último mecanismo de sobrevivência do cérebro que eu vou descrever hoje. E esse nós podemos usar a nosso favor. Ao longo de anos, equipes distintas de cientistas têm feito variações do mesmo experimento. Em uma dessas experiências, eles convidam pessoas para lerem livros em laboratório enquanto certos equipamentos medem a sua atividade cerebral. Esses livros são livros de ficção, contos com personagens imaginários e enredos que não existem. Mas eis o que os aparelhos revelaram que acontecia no cérebro das pessoas que liam esses livros. O cérebro delas não se comportava como se elas estivessem lendo uma narrativa imaginária. O cérebro se comportava como se essas pessoas estivessem vivendo aqueles eventos da história. A conclusão desses experimentos é que o cérebro humano não sabe diferenciar o que é a realidade e o que é a imaginação. O nome da classe de neurônios responsável por esse comportamento é neurônios espelho. É aí que eu entro nesse contexto. Eu não sou psicólogo. Eu passei a maior parte da minha vida escrevendo histórias. Quando eu descobri todos esses conhecimentos de neurociência que eu estou compartilhando com vocês agora, ficou claro para mim que histórias são muito mais do que mera diversão. Narrativas são uma tecnologia de reparo neuronal. Quando eu consumo uma história, essa narrativa, seja um filme, um livro, uma peça de teatro, é capaz de me colocar em contato com aquele conteúdo traumático armazenado nas redes neurais desconectadas. É como se essa narrativa colocasse o dedo na ferida, me ajudando a acessar o material psíquico que normalmente está indisponível para o meu estado consciente. Ou seja, se você assistiu Titanic e se emocionou com aquela cena climática quando o Leonardo DiCaprio se sacrifica para salvar a Kate Winslet, você estava reagindo às suas próprias referências reprimidas sobre morte,
finitude, despedidas e sacrifício. Se aquela cena te emocionou, não foi por causa do filme que passava na tela do cinema. Foi por causa dos filmes que estão reprisando o tempo todo no seu inconsciente. Até agora. Mas o que mais me fascina nas histórias, e agora a gente está chegando na alma desse treinamento, não é só como ela revela caminhos interiores. É o poder que as histórias têm de transformar registros neurais. Isso acontece através de 3 processos neurofisiológicos amplamente documentados. O que aciona essa sequência de processos é a ativação de neurônios espelho. Quando uma história é bem contada, ou seja, com elementos sensoriais capazes de enganar o cérebro, simular uma realidade na minha visão interior e fazer eu sentir na pele que aqueles eventos narrados são reais, o primeiro processo é acionado. Ele é chamado de Learning Reactivation, reativação de aprendizado. Nesse processo, aquela rede neural isolada que codifica a minha experiência traumática, ela deixa de ser implícita, ou seja, controlando os meus pensamentos e ações sem eu perceber, e passa a ser explícita. Eu posso acessá-la visando uma reforma psíquica. É exatamente isso que acontece no segundo processo. Ele é referido como Mismatch Experience, poderia ser traduzido como experiência de desconfirmação. Essa etapa é acionada quando uma história me faz sentir algo que contradiz a maneira como eu normalmente sinto o mundo, que produz em mim uma emoção divergente da minha postura usual perante a vida. É como se eu visse aquela cena do Titanic e eu, inconscientemente, sem perceber, começo a falar para mim mesmo: nossa, o que está acontecendo ali? Esse personagem está se sacrificando para salvar uma mulher que ele mal conhece? Não foi assim que a vida me moldou para ser. Não foi assim que as minhas experiências provam que a realidade funciona. Essa cena está me fazendo sentir algo conflitante com os meus registros interiores. É aí que é deflagrada a terceira etapa, Memory Reconsolidation, reconsolidação de memória. Uma rede neural que armazena aquele conteúdo traumático, ela deixa de ser rígida, cristalizada, fossilizada ao longo de décadas, como ela tem sido, e ela se flexibiliza durante uma janela de 5 horas. Sim, as pesquisas são precisas a esse ponto. Durante um período de 5 horas, aquele novelo de neurônios que guarda a minha vivência traumática, ela fica maleável, suscetível a ser esculpida. E se dentro daquela janela eu sou exposto a um novo modelo de realidade, a uma nova possibilidade de conduta sobre as coisas que me acontecem, depois das 5 horas, quando aqueles neurônios voltam a se solidificar, eles estão reconfigurados. Os caminhos sinápticos trocaram de lugar e, de posse dessa nova circuitaria neural, eu começo a experienciar pensamentos e emoções inéditos. É como se eu saísse da sala do cinema, depois de ver Titanic, e eu tivesse uma sensação estranha de que, nossa, agora que eu vi esse filme, eu sinto que está mais fácil eu me sacrificar pelos meus amigos e família, fazer favores para as pessoas. Que estranho. Aqui vale um aviso. Não é qualquer história que produz essa remodelagem neural. Para uma história suscitar essa recodificação neuronal, ela tem que ter uma estrutura narrativa específica. Para a gente entender que estrutura narrativa é essa, eu vou convidar vocês a darem um tempo desse papo de neurociência e a mergulhar comigo nos mistérios da antiguidade. Eu sou um apaixonado por certas tradições milenares, como, por exemplo, o hinduísmo, o budismo e o sufismo, que é a vertente esotérica do islamismo. Estudei todas durante um tempo, até vivenciei elas na minha vida pessoal. Existem certas facetas dessas filosofias antigas que não chegaram até nós. Por exemplo, quando o indivíduo sofre um trauma, esse indivíduo ele não é internamente rachado apenas em memórias separadas. Ele é fragmentado em múltiplos eus, em personalidades distintas, habitando o mesmo corpo. Pode parecer absurdo dizer isso, mas a medicina comprova que esse fenômeno existe. É o chamado transtorno de múltipla personalidade, recentemente rebatizado de transtorno de identidade dissociativa. Os filmes fazem um excelente trabalho em retratar pessoas com essa condição. São indivíduos que sofreram violências, abusos tão intensos
que a psique dessas pessoas foi desconectada em aspectos extremos, a ponto dessas personalidades serem facilmente reconhecíveis quando elas saem do corpo e entram. Porém, o que essas psicologias ancestrais a que eu me referi vão dizer é que todos nós somos povoados por múltiplos eus. Mas na maioria das pessoas, essas personalidades são tão camufladas que elas passam a ilusão de que somos um indivíduo coeso. Mas não somos. Quem aqui nunca se flagrou tendo conversas interiores dentro da sua própria cabeça? A gente faz isso o tempo todo, né? É motivo até de piada. A gente diz, fulano está falando sozinho. Mas, com toda a seriedade, se eu me considero uma pessoa única, quem está conversando com quem aí dentro? Segundo essas tradições antigas, o problema não é ser internamente dividido, porque todos somos. O problema é que esses eus estão em guerra perene dentro de mim. Vozes que ou ignoram umas às outras, são hostis entre si e raramente conseguem concordar. Na segunda-feira, um eu toma uma decisão. Na terça-feira, um outro eu vem e toma uma decisão diferente. Na quarta-feira, uma voz faz uma promessa para alguém. Na quinta, vem outra voz e quebra essa promessa. Na sexta, uma cacofonia de vozes reprime umas às outras, gerando ansiedade, autocrítica, culpa, vergonha e humilhação. A razão do sofrimento humano, segundo alguns desses pensamentos tradicionais, é esse conflito perene. Essa dramaturgia interior que eu carrego para cima e para baixo ao longo da minha vida, como se eu fosse uma peça de teatro ambulante. O que é capaz de pacificar essas vozes interiores, de trazer uma trégua para essa gritaria constante? Qual é essa estrutura narrativa que eu citei que é capaz de integrar esses eus em pé de guerra? Eu não inventei essa estrutura narrativa, pelo contrário, ela existe sobre a Terra há milênios. É a estrutura narrativa dos mitos antigos. Mitos, só para todo mundo ficar alinhado, são essas histórias aparentemente fantásticas envolvendo monstros, deuses e heróis. Mas o que pouca gente percebe é que mitos estão na base das grandes religiões do mundo. E quando eu digo isso, eu não estou avaliando se essas histórias são historicamente verídicas ou não. Todas essas histórias podem ser verdadeiras, até onde eu sei, mas eu estou me concentrando na transição psíquica que elas podem suscitar. Eu estou me atendo aqui ao efeito neurobiológico que essa estrutura narrativa produz sobre a mente humana. Histórias míticas estão no Velho Testamento, da Bíblia cristã, no Alcorão do islamismo, nos textos sagrados do judaísmo, da literatura védica, mitologia grega, mitologia romana, mitologia egípcia. Os povos originários do Brasil têm uma mitologia riquíssima. Um grande mitólogo chamado Joseph Campbell, certa vez, comparou mitos de diferentes culturas e descobriu que havia recorrências estruturais nesses mitos, inclusive de sociedades que nunca tinham se encontrado, ou seja, eles não podiam ter transmitido seus mitos uns para os outros. Campbell explicou esse mistério, dizendo que a razão pela qual essa estrutura mítica sobreviveu às eras é porque ela traduz um trajeto emocional comum a todo ser humano, universal, que não varia independentemente de quando ou onde uma pessoa viveu. Esse trajeto emocional é a jornada da traumatização de infância até o reparo dos traumas, que pode acontecer na idade adulta. Essa estrutura narrativa é um mapa, um código, inclusive secreto, preservado por sociedades iniciáticas ao longo dos séculos e que permite ao ser humano vivenciar um renascimento interior. Campbell chamava essa estrutura narrativa de a jornada do herói. Na sua formulação mais clássica, a jornada do herói consiste no seguinte: um herói enfrenta um monstro ou uma grande ameaça, passa por esse monstro e resgata algo que ele traz de volta para a sua tribo. Esse algo, então, regenera o seu reino, salva aquela população. Esse algo, às vezes, é uma pessoa, tipo a princesa dos contos de fada, que o herói vai lá e traz de volta para o rei. Em outros casos, é um objeto, uma espada mágica, uma arca do tesouro. Qualquer que seja o caso, esse prêmio que é resgatado pelo herói serve para restaurar a plenitude e felicidade desse povoado. Essa estrutura narrativa é usada o tempo todo, em filmes, séries, livros, mas agora vamos experimentar aplicá-la não ao mundo externo das aventuras, mas ao universo interior das emoções. É aí que o verdadeiro valor desse conhecimento se revela.
Se você tiver que lembrar de 1 minuto dessa palestra, eu recomendo que seja esse. Quando o indivíduo sofre um trauma, toda a dor associada à violência, ao abuso, ao abandono que essa pessoa passou, fica armazenada naquela rede neural dividida que eu mencionei antes. Nessa rede neural passa a morar um eu, uma subpersonalidade. E essa mini-consciência vive nesse recanto do cérebro 24 horas por dia, reprisando o evento traumático. É por isso que pessoas portadoras de traumas intensos são tão voláteis a gatilhos. Alguém dentro delas acha que a ameaça ainda é presente, que aquela dor do passado está acontecendo até agora. Não é de se surpreender que a menor perturbação no presente deflagre uma cascata neuroquímica de desespero. Esse eu apartado é chamado, em alguns círculos, de a criança ferida, porque esse eu é jovem. É uma versão infantil minha que ficou congelada no tempo. Para impedir que as emoções desconfortáveis sendo sentidas por essa criança ferida afetem o Tiago adulto que precisa funcionar em sociedade, manter um emprego, sustentar uma família, a minha ecologia psíquica cria um segundo eu nessa história. Esse segundo eu, ele fica no caminho entre o Tiago adulto e o Tiago criança, impedindo o acesso entre os dois, bloqueando a passagem, como se fosse um dragão da mitologia que fica ali plantado na porta da caverna, não deixando ninguém sair nem entrar. Esse dragão é o monstro dos mitos. Na verdade, ele não é monstro nenhum. Ele é uma faceta de mim. E ele tem a melhor das intenções, é me insular dessa dor interior que ele acredita que eu não vou conseguir suportar. Ele não é monstro mesmo, mas eu percebo ele como monstro, devido aos recursos que ele utiliza para sustentar essa fragmentação interior. Por exemplo, do mais brando para o mais grave. Recurso número 1 do monstro: julgamentos. O monstro é aquela voz que me separa das pessoas da minha vida, preocupado que talvez elas vão me ferir. Ele fala coisas do tipo: ih, Tiago, não confia nesse cara não, ele vai te passar a perna na primeira oportunidade. Não faz esse projeto que ele está te convidando não, porque ele vai te trair. Ih, Tiago, não dá bola para essa moça não. Ela não está afim de você, ela só está dizendo que te ama, mas na primeira oportunidade ela vai te magoar. Às vezes, essa voz do julgamento não se dirige ao mundo exterior, e sim a mim mesmo. Nesses casos, a voz assume contorno de autocrítica e diz coisas semelhantes a: ih, Tiago, as outras pessoas conseguem realizar os seus projetos, mas você não tem essa capacidade. É melhor nem tentar, porque você vai se decepcionar. Se essa voz não consegue me manter distante das minhas próprias feridas, o monstro recorre a um segundo patamar de ferramentas: compulsões, vícios em comida, bebida, sexo, drogas, trabalho, ou qualquer comportamento recorrente que eu sinto que mina as minhas buscas pessoais. O objetivo dessas repetições é me anestesiar contra aquele grito clamando pela minha atenção que vem de algum abismo sombrio do meu inconsciente. O terceiro método para abafar aquela dor: doenças. Hoje em dia, a medicina psicossomática é inequívoca. Patologias fisiológicas podem ter as suas raízes em processos emocionais. O sistema nervoso é entremeado com o sistema digestivo, circulatório, imunológico, excretor. O impacto num deles repercute em anomalias em outros. Eu sou míope, por exemplo. Eu estudei muito optometria comportamental, que olha para as possíveis causas psíquicas por trás de problemas oculares. Sabe quando uma criança tende a desenvolver miopia? Quando o pai vem a falecer, quando a mãe vem a falecer, quando os pais se divorciam, quando a família muda de cidade, quando a criança muda de escola, quando o irmãozinho novo chega na família e passa a competir pela atenção dos pais, que antes era exclusiva. O que todos esses eventos têm em comum? Do ponto de vista da criança, eles são traumas. Se uma criança toma a decisão inconsciente de que a sua vida acaba de ficar difícil demais para se enxergar, talvez ela prefira borrar a realidade. Agora, se nenhuma dessas tentativas do monstro funciona para amuralhar a criança ferida, ele recorre ao quarto e último recurso à sua disposição: a fuga final de uma dor que parece inescapável: suicídio.
Mas por mais que o monstro se esforce para enclausurar a criança ferida, às vezes, com frequência engatilhada por eventos externos, a perda de um emprego, o fim de um casamento, a criança ferida escapa do seu exílio e consegue acessar o eu adulto. Nesses casos, o eu adulto é tomado pelas ondas de emoções antigas que essa criança vinha guardando. A sensação de indignidade, desamor, rejeição, abandono, tristeza e, em casos mais intensos, depressão. Quando o monstro percebe que a criança ferida escapou do seu banimento, ele duplica os seus esforços para devolver a criança para a sua prisão. Ele duplica o julgamento, a autocrítica, as compulsões, a doença. Quando a criança ferida percebe que o monstro duplicou os seus esforços, ela triplica as suas tentativas de acessar o eu adulto. Quando o monstro percebe que a criança ferida triplicou as suas tentativas, ele quadriplica os seus recursos, julgamento, autocrítica, compulsões, doenças, prendendo o indivíduo em um círculo vicioso. A única maneira de quebrar esse círculo é mandando uma mensagem clara para o inconsciente, para todos esses eus que residem nesse abismo, avisando que o trauma do passado já acabou. Que qualquer que tenha sido a dor que me acometeu lá atrás, o momento presente é seguro e que eles não têm nada a temer agora. Quando as subpersonalidades recebem esse recado, elas reorganizam as suas relações. E todos esses mecanismos e essas defesas que elas empregam, acreditando que são a única solução, se transformam em algo diferente. Mas o que é capaz de enviar essa mensagem para as profundidades do inconsciente? Não pode ser um recado superficial que vai parar no intelecto, ele tem que perfurar as muralhas da razão, da lógica e entrar no âmago de uma pessoa, penetrar de corpo e alma nas regiões mais protegidas de um ser humano. Eu falei antes, histórias são capazes de levar esse recado, narrativas, estruturas míticas, ok. Mas o que eu faço com mitos para passar por essa reforma psíquica? Eu escuto mitos, eu leio mitos, eu escrevo mitos? Não. Eu preciso vivenciar mitos. Os líderes espirituais da antiguidade, os monges, os profetas, os pajés, os xamãs, sabiam que a melhor maneira de trazer a essência dessas narrativas para o sistema nervoso autônomo é encenando essas histórias na esfera visceral, recrutando corpo, alma e pensamento. Esses líderes antigos criaram procedimentos em que os participantes diziam as palavras dos mitos antigos, agiam as ações dos mitos antigos. Ao longo do tempo, esses procedimentos foram ganhando simbologias e roteiros detalhados e se tornaram cerimônias capazes de produzir transformações neurobiológicas nos iniciados, como eles eram chamados. Essas cerimônias deram origem a impérios e religiões. Elas são chamadas hoje de ritos de passagem. Ritos de passagem, porque marcam um antes e depois na vida interna de um ser humano. Marcam a morte de uma velha personalidade traumatizada, infantilizada, comprometida nas suas buscas pessoais e marcam o nascimento de uma nova estrutura psíquica, autônoma, madura, capaz de concretizar as suas metas atuais, ao invés de responder a ecos de eventos passados. Todos nós já ouvimos alguma história de transformação pessoal em decorrência de conversões religiosas. Pessoas que da noite para o dia pararam de mentir, pararam de beber, pararam de trair, pararam de matar. Se a gente pegasse o cérebro desses indivíduos e colocasse nos equipamentos certos, nós veríamos as alterações em frequências de ondas cerebrais em partes do cérebro ligadas a medo e memória, amígdala e hipocampo. Alguns exemplos de mitos e os seus ritos de passagem que utilizam símbolos, estéticas e uma vasta gama de elementos sensoriais para imprimir uma atualização nas redes neurais enrijecidas. Esses exemplos são da tradição cristã, só porque ela é bem conhecida no Brasil. Exemplo número 1. O nascimento do Filho de Deus sobre a Terra. Qual é o rito de passagem que nos permite sentir na pele, somatizar os ensinamentos dessa narrativa? Natal. Exemplo número 2. A ressurreição de Cristo e sua ascensão rumo aos céus. Qual é o rito de passagem correspondente a esse mito? Páscoa, com todo o seu vocabulário simbólico sobre renascimento. Exemplo número 3 de uma narrativa mítica, a última ceia de Jesus. Qual é o rito de passagem que nos permite ter contato visceral com essa narrativa? A Eucaristia, quando os cristãos comem a carne de Cristo, simbolizada pela hóstia, e bebem o seu sangue, simbolizado pelo vinho. O grande dilúvio da época da Arca de Noé, quando Deus purificou os pecados da humanidade com as águas. Qual é o rito de passagem que representa esse mito? Batismo,
Os textos bíblicos esclarecem que as águas do batismo simbolizam as águas enviadas por Deus para limpar os pecados da humanidade. Agora, eu listei esses mitos e ritos por um motivo. Talvez vocês tenham percebido que, para se beneficiar dos efeitos de recodificação neural associados a esses ritos, uma pessoa tem que possuir uma conexão autêntica com essas narrativas mitológicas. E agora? Isso significa que somente pessoas religiosas podem combater os efeitos da desintegração neural? Não. Com tudo que a gente sabe hoje sobre as neurociências, já é possível criarmos novos ritos de passagem que separam a roupagem cultural, os símbolos, as narrativas, a estética associadas a mitos e ritos e os processos neurofisiológicos que são deflagrados por esses símbolos. Ao promover essa divisão, nós conseguimos respeitar a propriedade cultural de sociedades tradicionais, ao mesmo tempo em que produzimos diretamente no cérebro, sem intermédios culturais, a sequência de 3 etapas que constituem o fenômeno da neurointegração. Se vocês detectaram na minha voz qualquer entusiasmo falando sobre essas técnicas, é porque trazer para a humanidade essa nova espécie de ritos é a missão da minha empresa. Eu chamo esses ritos de neuroritos, porque eles trazem a neurointegração para o alcance de qualquer ser humano, independentemente de crença ou valores, utilizando métodos aculturais, uma ferramenta universal de transição psíquica. Então, o que acontece no cérebro durante a neurointegração? Seja utilizando as religiões, seja através dos retiros da minha empresa, ou seja por conta própria. Eu não sou detentor desse conhecimento, pessoas podem atravessar esse processo na sua própria vida. Vamos lá. Quando o indivíduo é neurointegrado, o eu adulto entra em contato consciente com a criança ferida. Mitologicamente falando, é como se o herói ou heroína passa por esse monstro interior e traz esse eu jovem para o momento presente, resgatando aquela subpersonalidade da memória em looping na vitrola quebrada que é o subconsciente. Uma vez resgatada, essa criança ferida percebe que ela não tem mais nada a temer, que o momento presente é seguro e que o risco de antes ficou na memória passada. Esse é um processo chamado de reparentamento interior. A criança ferida é acolhida, aceita, integrada com o eu adulto, constituindo uma família psíquica. Quando o monstro percebe que a criança ferida foi resgatada e que agora ela está bem, o próprio monstro se junta a essa recém-formada família interior. E agora, eu adulto, criança ferida e monstro estão de mãos dadas, harmonicamente. Esse processo poético se reflete na arquitetura neural. As sinapses começam a fazer isso. Isso que os meus dedos estão fazendo são os dendritos, responsáveis pela conversa entre os neurônios. Conforme os neurônios se reintegram, as potências que estavam armazenadas nessas redes neurais reprimidas começam a se tornar disponíveis novamente para o eu adulto. Qualidades de infância que o eu adulto deixou para trás porque estavam grudadas em certas dores, agora podem ser acessadas novamente. Liderança, criatividade, afetuosidade, aprendizado. Eu acredito que esse processo pode ser percorrido por conta própria, sem facilitação exterior. Esse caminho envolve 2 requisitos. O primeiro é entender por que esses eus interiores desempenham o papel que eles escolheram. E se você está assistindo esse vídeo até agora, você entende esse porquê. Você sabe como eles veem o mundo e porque eles sentem necessidade de manter essas relações interiores. O segundo requisito é iniciar uma conversa com esses eus. Você provavelmente conversa com as suas personalidades a vida inteira. A diferença é que agora vai ser uma conversa consciente. Você pode fazer isso hoje, com a cabeça deitada no travesseiro, ou amanhã quando acordar. E aqui vai uma observação importante. Essa aproximação deve ser iniciada criando-se um vínculo com um monstro. Eu chamo ele de guardião no meu método, é um termo ligado à mitologia. Os guardiões são as vozes de julgamento, autocrítica, compulsões que habitam dentro de mim. E agora que eu conheço as motivações por trás da sua conduta, eu posso abordá-los, talvez pela primeira vez, com compaixão, ao invés de confrontá-los ou ignorá-los. Essa abordagem só deve ser empregada por pessoas que se sentem seguras em aprofundar o seu contato com emoções reprimidas. Portadores de traumas graves ou de dependência química ou de quadros de psicose ativos ou sem acompanhamento, ou pessoas com inclinação à violência contra si ou terceiros não devem utilizar essas técnicas. Eu acredito que esses indivíduos devem preferir um acompanhamento individual com um profissional de psicologia a longo prazo.
Mas para as pessoas que se sentem seguras em auto-aplicar a neurointegração, o mero acolhimento dos guardiões interiores tende a se desdobrar, com o tempo, nos benefícios da neurointegração. Se você prefere ter o apoio de uma equipe conduzindo passo a passo as 3 etapas da neurointegração, os nossos retiros de transição emocional Águas Passadas talvez possam ajudar. Para saber como você pode participar do Águas Passadas gratuitamente, basta aguardar o fim desse vídeo e entrar no site aguaspassadas.com. Estamos chegando na reta final do nosso treinamento e eu sinto que aqui vale algumas palavras sobre quais são os efeitos na vida de uma pessoa quando ela atravessa a neurointegração. Eu falei muito sobre o que acontece no cérebro, mas e na rotina do indivíduo neurointegrado? Vamos lá. O indivíduo neurointegrado experimenta um repertório mais amplo de reações à adversidade. O indivíduo portador de muitos traumas tem uma resposta fixa a conflitos. Ele reage sempre com luta, ou sempre com fuga, ou sempre com paralisação. O indivíduo neurointegrado percebe mais amplitude no seu leque de reações a problemas. Ele pode avaliar as circunstâncias atuais e escolher a opção mais adequada para lidar com o presente, ao invés de reciclar estímulos residuais do passado. O indivíduo neurointegrado experimenta uma diminuição nas vozes interiores, aquelas vozes obcecadas em sempre calcular a solução correta para cada situação e que às vezes roubam o nosso sono, começam a dar lugar a ondas cada vez mais frequentes de intuição. E o indivíduo neurointegrado passa a saber o que dizer e fazer em cada circunstância. O indivíduo neurointegrado experimenta um aumento na criatividade e no aprendizado. Por quê? Um cérebro preso no trauma está sempre monopolizando os recursos neurais para garantir a sobrevivência. Ele está sempre pensando, quem aqui está mentindo para mim, com quem eu tenho que tomar cuidado, qual é a saída mais próxima. Quando o cérebro percebe que a ameaça não existe mais, esses recursos neurais são redirecionados para propósitos mais construtivos. Por exemplo, fazer novas conexões entre as ideias. O indivíduo neurointegrado começa a enxergar soluções que antes eram incogitáveis para problemas que às vezes o acompanham há décadas. O indivíduo neurointegrado ele tem uma sensação física de maior inteireza, estabilidade e solidez. Ele sente isso no dia a dia, andando na rua. Ele descreve esse estado de identidade como: nossa, agora eu sinto que eu não preciso mais pisar em ovos entre estranhos. Ou, nossa, agora eu me sinto mais à vontade dentro da minha própria pele. Ou, agora eu não preciso mais pedir desculpas por existir. O indivíduo neurointegrado otimiza a capacidade de autocura do corpo. Todo organismo nasce com uma capacidade de regeneração própria, mas quando um trauma está vivo no inconsciente, o cérebro pausa essa autorregeneração para se preocupar com funções mais urgentes, como por exemplo se proteger do tigre que eu falei antes. Quando o cérebro percebe que esse tigre não está mais aqui, essas funções autorregenerativas são retomadas e os resultados disso tudo são esses. Agora, esse último efeito da neurointegração é o meu favorito, então eu vou convidar vocês para visualizarem ele junto comigo. Imaginem um cérebro aqui na minha frente. É um cérebro que acumulou muitos traumas, então as redes neurais estão rompidas umas das outras. Cada uma dessas redes tem uma pequena atividade elétrica, mas como elas estão desconectadas, essa eletricidade não se alastra livremente pelo cérebro. Quando esse indivíduo se neurointegra, essas redes começam a dialogar. E esse cérebro que antes era escuro, que antes era apagado, se torna um cérebro aceso, um cérebro eletrizado, se torna um cérebro iluminado. A psicologia budista, sim, existe essa vertente da psicologia, vai dizer que a neurointegração anda de mãos dadas com o despertar espiritual. Quando o indivíduo começa a abolir as barreiras interiores que separam os eus psíquicos, naturalmente começam a cair as barreiras externas que me separam das pessoas à minha volta. Quanto mais divisões interiores eu carrego,
mais fricções externas se manifestam na minha vida. Se tem um eu dentro de mim que é vulnerável e eu desprezo esse eu, cedo ou tarde vai aparecer uma pessoa na minha vida que também é vulnerável. E talvez eu despreze essa pessoa. Se tem um eu dentro de mim que é empoderado e eu temo esse eu, é uma questão de tempo até aparecer uma pessoa na minha vida que é empoderada. E talvez eu tema essa pessoa. Na verdade, essa reação tem muito a ver com esses eus psíquicos que eu não aceito dentro de mim e que eu projeto nos vilões da minha vida exterior. Pensar sobre esse espelhamento entre realidade interior e exterior me faz refletir sobre o propósito que os traumas podem ter na vida humana. Por que traumas existem? A física quântica tem dito que, muito provavelmente, observador e observado são interconectados. Até Einstein, um cientista, escreveu uma carta certa vez em que ele disse que a dualidade, ou seja, a separação que divide os seres humanos é uma ilusão de ótica. Será que reside aí a função secreta dos traumas? De alguma forma permitir que essa integração da minha comunidade interior sirva como um ensaio para a integração da humanidade? A neurointegração pertence a todas as pessoas. Se você tem interesse em vivenciar um retiro Águas Passadas sem custo, você pode ter direito a um convite de cortesia no próximo retiro. Entre em contato pelos canais informados em aguaspassadas.com e solicite a sua gratuidade.